Falando de categoria de animação no Oscar, né, de melhor animação, preciso admitir que A Pequena Amélie, né, ou Little Emily, or The Character of Rain, que é um título complexo, longo, mas que tem um sentido interessante quando a gente assiste o longo, a gente entende qual que é a lógica, eu acho até bonitinha a lógica por trás desse título, mas a gente entende que, assim, ele tá longe de ser o pior da categoria, tá? Não é o caso. Mas ao mesmo tempo, é aquele ano que assim também não dá pra dizer que isso aqui é a melhor coisa que eu vi de animação, sabe? Tem animações melhores na categoria, tem animações melhores que foram esnobadas, mas o fato é que é um filme que ele acabou me deixando bem surpreso, porque apesar da narrativa ser uma narrativa bem simples, bonitinha, mas só, ele traz um traço visual ali, um aspecto visual muito legal, muito bonito, que me deixou realmente muito impressionado, né? Eu acho que esse realmente é o grande mérito desse filme, que ele traz a história da Amélie, né? A gente acompanha a trajetória da Amélie, que é uma criança, desde antes do seu nascimento. A gente acompanha ali meio que do ponto de vista dela, desde antes dela nascer até o momento ali que ela já tá se desenvolvendo, andando, interagindo com as pessoas, conversando e tudo mais. É uma parte da infância traduzida ali de uma forma bem bonitinha, bem lúdica, com um traço bonito, com um viés bem de inocência, o que eu acho um bom destaque também. Eu acho bem legal a forma como eles encontram um jeito de falar sobre a vida, de retratar os primeiros laços, a amizade, a interação com o mundo de um ponto de vista inocente, mas sem ser simplesmente bobo demais. Ao mesmo tempo que aqui e ali ele flerta com algo um pouco mais profundo que eu sinto que tem dificuldade de desenvolver, mas pelo menos ainda dá pra ver que existe essa tentativa, existe essa intenção de transformar essa obra em algo assim mais complexa. Mas falando realmente na questão de animação, falando realmente na questão visual, eu acho que o que me pega bastante com esse filme é que ele foge um pouco daquela coisa mais tradicional da animação, no sentido de que a gente costuma ter muitas animações 3D, né, essa coisa ali meio Pixar, meio DreamWorks, e aí a gente tem como opção a animação tradicional ali em 2D, ou essas animações que ficou na moda chamar de animação estilo aranha-verso, que cruza o 3D com 2D, brinca com frames, brinca com as ideias para deixar bem estilizado e ficar uma coisa meio que nova, meio que única. Nesse caso, a gente tem uma animação que ainda é 2D, só que ela tem um estilo visual muito bonito que faz com que o filme todo pareça ser feito, desenhado ali com giz de cera. Então, em vez daquelas linhas limpas, daqueles traços limpos, me chamou muito a atenção como eles têm umas ranhuras, realmente parece que foi pintado à mão. Isso deixa mais bonitinho, isso deixa ali a experiência mais legal e faz sentido para uma lógica de um prêmio de animação, né? Afinal de contas, a animação de Pequena Amélie chama atenção mesmo quando a narrativa, a história em si, não é lá essas coisas. Ele acaba sendo aquele filme que pega muito mais pela curiosidade, assim, pela ternura da narrativa, né? Ele vai acompanhando a Amélie, ele vai trazendo outros personagens, ele vai criando um vínculo que é muito bonito entre a Amélie e a Babá, até um vínculo mais bonito do que ela cria com os pais, por exemplo, que são meio omissos, a gente acaba não criando tanto carisma pelos pais ou pelos irmãos. Então, sim, são personagens secundários que estão ali para um momento ou outro, que existe um questionamento, essa coisa do vínculo, existe um questionamento no sentido de por que eles, né, qual que é a importância, o filme não vai trabalhar esses personagens, não vai trabalhar essa família. Aqui e ali apresenta conflitos que podem ou não ser desenvolvidos, então tem, por exemplo, briguinha de irmão, que é aquela coisinha que os irmãos se desentendem. Isso não vai ser tão relevante quanto, por exemplo, o conflito que haveria com a questão do trabalho do pai, que aparece em dado momento, mas realmente a obra gira muito em torno da relação da Amélie com a Babá. É nisso onde o filme acaba encontrando as chances de trazer questionamentos mais profundos, como, por exemplo, pertencimento, né? Que acho que acaba sendo um tema forte em Pequena Amélie, quando ela vem de uma família belga, mas ela nasce ali no Japão, então tem todo o lance dela se conectar com a Babá, que ela é oriental, então ela vai se conectar com essa cultura, ela vai ter para ela o interesse, a imersão nessa cultura, mesmo que ela seja belga, então tem todo um lance de tipo, não, eu não sou da linhagem aqui com os meus pais, eu não sou da cultura dos meus pais, eu sou da cultura que eu nasci, que eu me criei, da pessoa com que eu me apeguei. Isso acaba criando, trazendo um conflito, trazendo uma reflexão que eu acho muito bonita, mas que novamente fica muito travada ali, talvez na camada mais base do filme, né? Na camada mais é bonitinho, é um filme bonitinho que é cativante, ele tem uma ternura, ele é visualmente bonito, mas
E aí, sabe, o que, que realmente vai fazer esse filme ser marcante para além dessas questões? É diferente, por exemplo, da experiência que eu tenho quando você curte os meus vídeos, quando você chega de paraquedas e já se inscreve no canal, que aí eu fico muito feliz. Isso pra mim é um momento super marcante. Pra quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, desde lançamentos no cinema, lançamentos nos streams. Estamos em pré-Oscar, né, temporada de prêmios, então estou falando também dos indicados, a ideia é falar de todos os filmes indicados. Te convido para deixar um comentário sobre o filme, o que é que você achou, se você já assistiu, se você ainda não assistiu, comenta a sua expectativa. E se você quiser me ver falando de outra coisa, de outras coisas que eu tô consumindo, filmes, séries, livros, ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Pequena Amélie, filme dirigido pela Melis Valad e pela Liane Chauhan. Não sei se falei os nomes corretamente aqui, peço desculpas pela minha pronúncia como sempre, né? Às vezes tem uns nomes assim que eu travo um pouquinho. Mas foi um filme assim que, foi uma surpresa positiva. Foi uma surpresa positiva porque tá longe de ser um filme esquecível, né? Foi indicado Hélio, vocês sabem que eu não gostei de Hélio, e eu fui assistir Pequena Amélie meio, espero que seja melhor, né? Visualmente ele me parece algo bem distinto, bem particular, tem uma personalidade ali. Narrativamente, por mais que ele não carregue tanta personalidade assim, ele realmente pelo menos tem algo pra cativar, tem algo pra a gente não odiar, não se desconectar completamente, mesmo quando o filme não é tão marcante quanto, por exemplo, o K-Pop Demon Hunters, que tá na categoria, né? Mas de toda forma, é um filme que eu acho que ele cativa bastante justamente pela maneira como ele lida com esse lúdico, a maneira como ele lida com esse aspecto da inocência, né? Como a gente tá acompanhando a Amélie, a gente enxerga o mundo através dos olhos dela, né, do olhar dela. Então mesmo quando ela tá falando, ou quando ela tá tendo alguma experiência, ou quando alguém tá contando uma história pra ela, que não necessariamente ela vá compreender completamente, como por exemplo a experiência que ela tem ao descobrir sobre a morte, ainda assim a gente tem um filme que ele é muito lúdico, ele é muito inocente, ele traz um quê de ingenuidade muito bonito, que pra gente que tá entendendo do que eles estão falando, tá entendendo o peso das coisas que estão sendo tratadas, a gente enxerga de uma maneira, mas a gente também consegue visualizar esse olhar mais gentil, esse olhar mais inocente da Amélie pro filme, né? Então a gente consegue entender como esse filme ele acaba funcionando para uma criança, até pelo olhar de uma criança, né, que é a personagem principal do filme, mas também pelo olhar de um adulto. É tipo como se eles tivessem adaptado um livro infantil, sabe? Um livro realmente daqueles que a gente vai na livraria e tem, sei lá, 10 páginas e o traço é muito infantil e tem pouquíssimas palavras, mas sem ficar bobo. Então a gente consegue ler aquilo, entender a importância daquela história, entender qual que é a moral dela para a criança, mas a gente consegue tipo não odiar aquilo. A gente só também não se conecta completamente. Não é como se isso fosse algo que me impedisse também de me cativar pelos momentos mais ternos, de entender os conflitos, de ter empatia pelas questões que vão se apresentando, né, e como a personagem ela vai respondendo aos conflitos ao redor dela. Um dos momentos que mais me chama atenção nesse aspecto é quando a personagem que é a babá, ela tá contando pra Amélie uma memória sobre a guerra, né, a guerra que ela testemunhou. Então ela tá falando sobre isso e ela vai explicando, só que o que está sendo mostrado em tela, ele tá no momento que ela tá cozinhando, então é tudo ali muito sobre a cozinha que ela tá fazendo, né? Ela tá fazendo um arroz, ela tá cozinhando, a gente tá vendo ela manipulando os alimentos, mas pelo que ela está contando, pelo que a gente está vendo, ainda que não seja nada realmente explícito, a gente consegue entender o pesar daquela história, o pesar daquilo, o impacto daquilo, qual que é o peso daquilo para aquela personagem, mas sem o filme perder o aspecto lúdico, sem ele perder o que o torna um filme infantil, o que o torna um filme mais fofinho, né, mais delicado, mais ingênuo. É um equilíbrio bonito, é um equilíbrio que faz sentido, é um equilíbrio que dá um tom bem particular para Pequena Amélie, né, faz com que o filme seja uma obra cativante, é uma obra bonita, acho que ganha muito por esse lance da ternura, visualmente é muito bonito, em vários momentos eu me peguei simplesmente admirando, né, a parte visual do filme, o traço do desenho que é assumido pela obra, mas eu sinto que ele acaba tendo essa limitação autoimposta, realmente, de trabalhar esses tons, esses temas um pouco mais complexos de uma forma mais madura. Ou não necessariamente de uma forma mais madura, mas por serem temas mais maduros, né, o filme ele não consegue realmente abarcar ali a complexidade total das coisas. Ele até tenta, ele consegue fazer isso muito bem em vários momentos, mas eu sinto que ele acaba não conseguindo fazer bem o suficiente para criar uma conexão incrivelmente forte com o público, o que faz com que Pequena Amélie seja um filme que ele
é bonitinho, ele tem o seu momento, ele tem o seu impacto ali no momento que a gente assiste, mas eu sinto que com o decorrer do tempo, ele não vai ser aquele filme que vai ser realmente um filme memorável, né? Uma animação memorável. Então, para A Pequena Amélie ou O Personagem da Chuva, nota 8. Eu acho que esse filme ele tinha tudo para ser realmente mais marcante, mais forte. Em vários momentos ele trabalha as questões dele de uma forma muito filosófica, de uma forma assim mais complexa do que ele realmente vai conseguir sustentar. Mas ele realmente ainda consegue ser um filme que ele se mantém num ponto de admiração, né? Eu consigo ficar mais embasbacado com ele por causa da animação que é muito bonita. Para mim esse foi um fator determinante para o filme funcionar comigo, né? Eu queria que a narrativa também fosse tão boa quanto, mas assim, também não é um filme ruim, longe disso. Só que ele não consegue ser tão bom, por exemplo, quanto Zootopia 2 e, é claro, K-Pop Demon Hunters, que estão ali concorrendo com ele na categoria de melhor filme de animação. Mas por hoje é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.